E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo para mais uma aula. Aqui eu vou falar sobre representação gráfica hoje. Se você gosta de conteúdo, quer saber tudo sobre estatística, quer saber tudo sobre Power BI, R, Python, SQL, quer aprender sobre análise de dados como todos, como ciência de dados, já segue aqui o canal, comenta se gostou, curte, compartilha com a galera que você sabe que gosta de estatística também. E aí eu já vou compartilhar minha tela aqui com você para gente falar sobre o assunto de hoje, representação gráfica. Tá, Bruno, mas o que é um gráfico? O gráfico é a representação dos dados numéricos na forma de figuras geométricas, diagramas, desenho, imagens, permitindo ao leitor interpretação rápida e objetiva desses dados. E aí por isso que a gente vê aquela questão do dashboard. Tem gente que fala assim, um dash você tem que analisar em 5 segundos, você tem que bater o olho e analisar. 5 segundos é muito rápido, mas você não pode dar margem para você interpretar demais, demorar demais para analisar. A ideia é que seja rápida. Ou seja, estou pegando uma tabela super complexa e transformando em fácil para o usuário final, para a pessoa que vai interpretar ali. E aí, beleza. Entendemos o que é gráfico, seguimos. Vamos seguir começando pelo gráfico de barra. Esse é um tipo de gráfico que é bastante utilizado para variáveis qualitativas. Nesse primeiro momento, vamos concentrar nas variáveis qualitativas. Não sabe ainda o que é variáveis qualitativas e quantitativas? Volta no primeiro vídeo dessa playlist que eu falo sobre tipos de variáveis. Minha recomendação é, assiste toda a playlist, por quê? Porque vai ser uma sequência os vídeos. Então, o conteúdo que vai ser abordado hoje é o complemento do vídeo anterior, que é complemento do outro vídeo e assim por diante. E aqui a gente vai falar sobre o gráfico de barra, então, variáveis qualitativas nominais e ordinais, de ordem. Mas também pode ser usado para variáveis quantitativas discretas, pois permite investigar a presença de tendência de dados. E aí ele fala bem assim, tem um eixo e ele chama os dois de barra. Um barra vertical, que é o que a gente chama de coluna, e o outro barra de horizontal. E aí quando eu falo ele, eu estou me referindo ao livro Manual de Análise de Dados, segunda edição, que a gente está se baseando nessa playlist, que é do Luiz Paulo Fávero e da Patrícia Belfior. E aí ele também chama o eixo X de abscissa, o eixo Y de ordenada. Tá, Bruno? Gráfico de barras, beleza. Mas como eu faço isso? Bora ver lá como a gente faz isso no Power BI? Abre o Power BI, tenho aqui já os bancos de dados que a gente vai utilizar para o gráfico de pizza, paretos, linha, histograma, dispersão e barra. Tá, bora fazer o de barras nesse momento. Como é que eu faço? Selecionei satisfação, selecionei frequência. O Power BI já me indicou o de barra horizontal, no caso que ele chamou, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui do lado, vamos fazer o vertical, que é o de colunas. Vou clicar aqui ó, em criar um visual, vou selecionar o gráfico de coluna. Selecionei, então, nesse caso, tanto faz. O gráfico de barras em si, ele não tem determinação assim. Ah, se for isso, você vai utilizar o vertical. Se for B, você vai utilizar colunas. Não tem nada nesse muito sentido. O que eu tento me ater? Variar os dados, principalmente quando eu estou falando do dashboard, ou seja, variar os gráficos, na verdade, né? E quando eu tenho um texto maior, que eu preciso de mais espaço para explicar, eu deixo no de barras, né? Por quê? Porque eu tenho espaço maior. Então eu consigo trabalhar com isso. E aí, beleza, vamos voltar lá. Vamos trabalhar aqui. Gráfico de barras foi concluído. O eixo das abscissas é o X, o eixo das ordenadas Y. Vamos para o gráfico de setores ou de pizza. Outra forma de representar dados qualitativos em termos de frequência relativa, porcentagem, consiste na elaboração de gráfico de setores ou pizza. Vamos voltar lá. Setores ou pizza. Vou selecionar aqui, ó, selecionar de pizza e vou selecionar aqui os dados que a gente tem, partido e percentual. Vou Ctrl C, Ctrl V e vou botar o de rosca aqui do lado e o trimap. E aí eu quero voltar lá rapidinho só para te falar um negócio. Você se ater quando ele fala percentual. O que é que ele está dizendo? Lembra das aulas de matemática do raio? Então, aqui você tem um raio, né? Você tem um percentual do todo. Todos esses três gráficos, eles utilizam de um percentual do todo, ou seja, proporção. Quanto maior a proporção, quanto maior a fatia, nesse caso do gráfico de rosca da pizza, quanto maior a fatia, maior a proporção dele em cima do todo. São gráficos de percentuais. Porque ele fala que é para dados qualitativos. Bem legal esse gráfico. Por quê? Porque são dados que você não pode fazer média, mediana, que você não pode trabalhar de forma estatística mais aprofundada, por se dizer assim. Você vai trabalhar com os dados mais tradicionais, você pode fazer uma moda, isso você pode fazer, pode representar de forma gráfica. E aí você pode trabalhar a proporção, por exemplo, uma votação lá. Tem muito bom, muito ruim, ou até, bora voltar para o nosso exemplo, melhor. A gente tem os partidos, vou abrir aqui, ó, gráfico de pizza. Eu tenho os partidos e tenho o percentual aqui. Eu não tenho um todo aqui quando eu somo. Eu somo isso aqui e faço o proporcional. Então, quem vai ter a maior fatia nesse caso é o PSDB. Por quê? Porque ele tem 25.
percentual dele é esse. E aí a gente consegue aqui fazer isso. E aí, beleza, eu consigo ver o gráfico de pizza. Eu costumo brincar que aqui é a pizza, aqui é a borda e aqui é a caixa da pizza. Por quê? Porque eles têm a mesma finalidade, apresentar dados proporcionalmente. Então você vai ver o PSDB é o maior, tudo. E aí tem um cuidado. E eu vou trazer o livro Storytelling Fideira, da Kohler, em que cita que algumas pessoas odeiam gráfico de pizza, outras amam, outras simplesmente aturam. Mas por que as pessoas, na maior parte, odeiam? Porque chega uma pessoa que tem aqui, ó, quantas fatias eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma, ou seja, 8 fatias é uma pizza família, né? Então, você não vai transformar um gráfico de pizza em uma pizza família. No máximo, na minha visão, você vai trabalhar com 5 variáveis. Se você tiver mais do que 5, você vai colocar as 4 primeiras, são as 4 maiores, e tudo, e a quinta, você vai chamar todo o resto de outros, e vai sumarizar. Dá para fazer isso no Power BI. Tem outros vídeos meus ensinando sobre isso. E aí, o que é que você precisa nesse momento? É se ater ao gráfico. Você não vai fazer isso aqui, como eu já vi gente apresentando, com 30 fatias. Vai virar um lona de circo, ou seja, você não vai apresentar nada. Então, para facilitar, você está prejudicando, ou seja, eu não consigo visualizar os dados, porque simplesmente estão ruins de ver. Então tem que ter cuidado. Então eu não recomendaria esse gráfico aqui nesse momento que tem 8 fatias, se tivesse 5, até 5 tudo bem. E aí seria um gráfico de barras, por exemplo. O mais interessante para ele. Seguindo, vou voltar lá, vamos ver o próximo gráfico. Diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto é um gráfico de barras vertical combinado com um gráfico de linhas. As barras representam a frequência absoluta de ocorrência do problema e as linhas representam a frequência relativa acumulada. Bora lá para o Power BI e bora ver. Vou abrir aqui mais uma janelinha para gente não apagar nossos gráficos. E aí vamos ver o que é que tem no de Pareto. Na tabela de Pareto eu tenho o tipo de defeito e o número de defeitos. Só que ele falou lá que eu preciso da frequência relativa, né? Frequência absoluta das ocorrências a gente já tem e representa a frequência relativa acumulada. Então eu preciso da frequência relativa e da acumulada. Então vamos construir isso. Como é que eu vou fazer isso no Power BI? Vamos abrir uma nova medida. Vou clicar aqui em Pareto, nova medida. Vou começar a construir. Vou fazer frequência relativa, percentual, igual, vou dar um sum, porque eu estou somando. E deixa eu só botar aqui Pareto, número de defeitos. Eu estou somando porque eu preciso informar no Power BI algum tipo de estatística, no sentido de, ou eu preciso somar, ou eu preciso dividir, para ele entender que aquilo é um número que eu estou trabalhando com um número. Nesse caso do número de defeitos, eu preciso sumarizar ele, para ele enxergar. Senão, se eu colocar só aqui Pareto, ó, numa medida, ele vai me informar um erro. Então, vou dar o sum. E aí eu tô lembrando, se eu tô na tabela aqui, deixa eu fazer uma tabela aqui para você entender. Tipo de defeito, número, vou colocar em tabela. Tem uma tabelinha aqui, ó. Soma, tá vendo que ele faz também a soma? Bora lá, bora só mudar o nome, quantidade. De defeitos, né? Não preciso de números. De defeitos. Pronto, feito isso, tenho aqui a quantidade de defeitos e eu preciso acumular isso. Eu preciso do proporcional de 71 dividido por 181. Depois eu preciso acumular. E aí a gente vai construir agora o percentual. Então eu tenho que fazer o quê? Quando eu estou fazendo somando aqui, eu estou pegando exatamente nessa linha. Só que agora eu preciso quebrar essa linha. Eu preciso que ele some todos. E aí eu preciso do quê? Do calculate. Calculate, sum, vou usar o mesmo sum. Vou usar o mesmo número de defeitos. E aqui que está o pulo do gato. Onde é que eu vou fazer? Remove filters. E aí eu vou informar a tabela. Eu quero que remova todos do Pareto. Shift Enter. Fechei, deu um Enter aqui, vou minimizar aqui e vamos colocar 0,39, bora conferir, eu estava testando aqui, 71 dividido por 181, 39,22. Bruno, eu quero esse percentual, você clica nele e aqui ó, percentual 39,23, pegando a calculadora, ele está arredondando. E aí bora para o seguinte, agora eu preciso que ele acumule. Como é que eu vou fazer isso? Nova medida, vou botar aqui, FR frequência relativa acumulada percentual. Vou dar igual, Shift Enter, vou começar. E aí eu vou começar construindo uma variável. Vou chamar de total de defeitos igual. E aí eu vou fazer o quê? O calculate com ele. Calculate, tá? Pareto, número de defeitos. E aí eu vou pedir para considerar todos aqui, ó. Pareto. Fechei,
fechei, Shift Enter. Vou fazer mais uma variável, agora vou fazer defeitos atual. Vou dar igual, eu vou fazer o sum, o mesmo que a gente fez do outro. Pareto, número de defeitos, nada demais. E aí eu vou pedir agora o retorno. Retorno. E aí eu vou dizer assim para ele, divida, Shift Enter para baixo, calculate, some, Pareto, número de defeito, vírgula, filter, todos, tabela Pareto, vou informar isso para ele, vírgula, mais uma vez vou informar agora Pareto, vou dar, informar a coluna que eu quero, número de defeito, maior ou igual defeito atual. Vou dar uma vírgula aqui, vai dividir pelo quê? Total de defeitos. Fechei parênteses, vou dar um Enter, bora ver se deu tudo certo. Identificou um erro, poucos argumentos foram passados para a função divide. Será que eu esqueci um parênteses, né? Minimizei aqui, vamos botar, clicar aqui, frequência acumulada 39. Bora botar aqui em percentual. Então, bora fazer a conta. Tem esse 39 mais 0,2431, 0,6353, arredondando 6354. E aí eu tenho a frequência acumulada, tá? Vamos agora partir para o gráfico de Pareto. Como é que eu vou fazer isso? Selecionei aqui gráfico de colunas agrupadas em linha. Vou selecionar a frequência acumulada, botar no eixo X, número de defeitos no eixo Y e o tipo de defeito no eixo X. Vou só aumentar aqui para a gente poder ver. E aí eu tenho um gráfico de Pareto, assim como informado no livro. Começando aqui com 39% e aumentando até totalizar 100%. E aí podemos seguir para o próximo gráfico. Qual é o próximo gráfico? Gráfico de linhas. No gráfico de linhas, os pontos são representados pela interseção das variáveis envolvidas no eixo das abscissas, x, e das ordenadas y, e o mesmo são ligados por segmentos de reta. Não é nada complexo, esse daí é o mais simples, talvez. Bora fazer um gráfico de linha. Vou diminuir isso aqui pequenininho. Selecionei o gráfico de linhas. Aqui em linhas, vou selecionar o mês e o percentual de perda. Pronto, eu já tenho o gráfico realizado aqui. E aí, bora ver como é que foi, o que é que tem nesse tabela de linhas. Eu tenho o mês, eu tenho a perda e tenho o ID do mês, que é só para questão de organização. Então, ele está girando entre 0 e 1, no caso não chega a 1, né? 0,4, podia aumentar isso aqui o eixo, nesse caso vou deixar. Então eu tenho a variabilidade, quer dizer, como ele está variando de acordo com o tempo. E aí a gente fez o gráfico de linha. Vou diminuir aqui e vamos partir para o próximo. E aí aqui a gente já está falando de dados quantitativos, né? A gente está quantificando, até aqui a gente está falando de dados qualitativos. A partir de linhas a gente está com dados quantitativos, são os melhores gráficos para dados quantitativos. Voltando lá, gráfico de pontos ou dispersão. Nesse momento, o gráfico será utilizado para mostrar a evolução dos dados de uma única variável quantitativa, semelhante ao gráfico de linhas, porém em intervalos irregulares. Então, o que a gente vai fazer para esse gráfico de dispersão? Vou selecionar tempo e o peso e vou selecionar aqui, ó, gráfico de dispersão. Bruno, meu gráfico ficou horrível, só tem um ponto. Você vai clicar aqui na setinha, ó, agregação, não resumir, aqui também, soma do peso, não resumir. E aí você tem distribuído o peso pelo tempo. Prontinho, a gente conseguiu fazer um gráfico de dispersão. É bem tranquilo, fazendo isso no Power BI, com poucos cliques dá para fazer. Vamos fazer o gráfico, o histograma. Vamos fazer um gráfico de coluna. Selecionei o gráfico de colunas. O FI eu vou colocar no eixo Y e o número de empresa eu vou colocar no eixo X. Vou aumentar aqui o gráfico para a gente poder visualizar melhor. E o histograma, ele é mais próximo às colunas. Então a gente precisa aproximar isso aqui. Vou aqui em visual, vou em colunas e aqui espaço entre categorias. Eu vou botar se eu botar 0 fica como... É comum você ver alguns plots de alguns software assim, todo grudado, mas eu não acho tão legal não. Vou colocar um só para ter um espaçozinho ali. E a gente tem aqui o histograma, bonitinho. Vou minimizar aqui e a gente vai partir para o próximo gráfico. O próximo gráfico é o gráfico de ramo de folhas, ramo e folhas. Não é tão comum de visualizar. Eu até coloquei aqui no Excel para a gente poder ver. Qual o primeiro passo dele? Você vai organizar, Ctrl Shift para baixo, vou pedir para ele classificar do menor para o maior, e aí
Vou começar a construir. Vou precisar do auxílio. Não é comum de ver, e eu não sei, um software que faz esse gráfico específico. É tanto que no livro também ele não ensina um software específico para fazer esse gráfico. Ele faz na mão. E para você saber que existe, eu vou fazer aqui também. E aí ele faz um traço aqui, ó. E aí, qual o primeiro numerador aqui? 2, né? 2, depois 3, 4. E aí vai até o 7. 4, 5, 6, 7. E aí como é que funciona? Aqui é 22, né? Aí eu vou pegar esse último número e vou colocar aqui. Então vai ser 2, 4 e 8. O 3 tem quanto? 3, 5, 5, 7. O 4 tem o 0, 0, 2, 4, 5, 8, 9. O 5 tem 0, 1, 4, 4. De onde você tá pegando isso aqui, ó? Isso aqui, ó. Final, ó. Final. Na 55, 5, 5 aqui. 5, 5. 5, 8, 5, 9, 6, tenho lá 0, 2, 3, 7, eu tenho 1, 3 e 5. E esse se torna o gráfico que eles chamam de ramo e folhas. Nunca vi ninguém utilizando assim para dashboards e tal, mas é uma possibilidade e é bom você saber que existe. A representação de cada observação no gráfico é dividida em duas partes separadas por uma linha vertical. O ramo que fica do lado esquerdo dessa linha representa o primeiro dígito da observação. É o que a gente fez. A escolha dos números iniciais, que irá compor o ramo, ou o número de dígitos complementares, que irá compor a folha, é arbitrário. Os ramos geralmente compõem os dígitos mais significantes e as folhas os menos significativos. Então a gente vai colocando o número final ali. Foi o que a gente fez ali, só para você entender o conceito disso. E aí um box plot é uma representação gráfica de 5 medidas de posição ou localização de determinada variável. Mínimo. Bruno, mínimo. Aqui. Deixa eu copiar isso para a gente poder falar mais sobre. Vou copiar isso aqui. Vamos jogar lá no Excel que já está aberto. O que é que ele está falando? Aqui é o primeiro quartil, que representa 25% da minha população. Aqui é o segundo quartil, mais o que ele chama também de mediana. Bruno, como assim ele chama também? Porque aqui é a mediana. O que significa isso? Cada quartil tem 25%. Esse tem 25%. Daqui até aqui. Daqui até aqui tem mais 25%. Então a mediana me diz que 50% dos meus dados estão para cá, 50% dos meus dados estão para cá. Terceiro quartil, tenho mais 25%. Quarto quartil, eu tenho mais 25%. E aqui eu tenho o meu máximo. E aqui o meu mínimo. Então, é isso que ele estava falando ali no texto. Então, a gente vai terminar essa aula por aqui. A gente está falando sobre representação gráfica. Lembrando, é uma playlist, ou seja, a gente falou de dados quantitativos e qualitativos aqui o tempo todo. Primeira parte, dados qualitativos. Até o gráfico, bora voltar lá para eu mostrar para vocês. Até aqui, o diagrama de Pareto, a gente estava falando dos melhores gráficos para os qualitativos. Daqui em diante, gráficos quantitativos para variáveis quantitativas, melhor dizendo. Ou seja, a gente já viu o que é quantitativo e qualitativo lá na primeira aula, em tipos de variável. Na segunda aula, abordamos sobre, vou voltar aqui para você ver, que já teve na segunda aula, estatística descritiva univariada. Falamos sobre estatística descritiva. Bruno, onde é que tem isso? Aqui no canal, você pode ir lá em playlist, aqui ó, explorando o manual de análise de dados, segunda versão, e aí você vai ter todos os vídeos que a gente já estudou aqui. Então tem estatística tipo de variável, estatística descritiva. Vou fechar aqui. Bruno, quero aprender mais sobre Power BI. Você falou muito sobre Power BI aqui. Lista de espera, se você quiser uma mentoria, ou seja, quiser uma proximidade, tirar todas as suas dúvidas dentro da mentoria. Sinta-se à vontade do lado esquerdo. Se você quiser comunidade, do lado direito, eu tenho curso de Power BI gratuito. É só você apontar também aqui. Gerou dúvidas? Comentário, gostou, também pode comentar, compartilhar, curtir. Estou sempre disponível lá no Instagram, Bruno Melo DS. Também estou sempre abrindo caixinha de perguntas. Sinta-se à vontade para questionar e gerar suas dúvidas.